Jiraiya consegue se infiltrar com sucesso na Vila da Chuva, mas sua presença não passaria despercebida pelo inimigo, que detecta seu poderoso chakra. Durante suas investigações, Jiraiya descobre que Pain era o novo líder do país, e que graças a ele a guerra interna havia acabado. Ao perceber que na verdade o país estava unido e não dividido, Jiraiya fica intrigado e decide aprofundar sua averiguação. Aproveitando a oportunidade de se aventurar em uma casa noturna, o Ero Sennin escolheria uma mulher com seios pomposos, alegando que a selecionou pela semelhança com alguém que conhecia. Ao mencionar o nome de Hanzo da Salamandra, Jiraiya seria imediatamente interrompido pela moça, que o alerta sobre o perigo de falar esse nome em voz alta. Ela relata que o novo líder Pain era implacável e não tinha piedade de ninguém. Menciona ainda que ele controlava a chuva com um jutsu para vigiar todos. Ao ouvir isso, Jiraiya deduz que já estava sob os olhares do inimigo, que por sua vez, interrompe a chuva e designa a Konan a tarefa de encontrar o intruso. Jiraiya atrai 2 ninjas para dentro de seu sapo, e inicia um interrogatório, tentando arrancar informações dele sobre Pain. Com cócegas usando uma pena, Jiraiya não obtém resultados. Então, ele transforma um dos indivíduos em sapo e ameaça fazer o mesmo com o próximo, que finalmente cede. O ninja revela que na verdade, ninguém sabia muito sobre Pain, mas que ele era considerado um deus por cuidar de todos. Jiraiya descobre que Pain usava alguém chamada Senhorita Anjo para repassar suas ordens, e ao questionar sobre a guerra civil que antes acontecia neste país, ele ouve que Pain sozinho encerrou tudo, tendo derrotado Hanzo. Desconfiado da veracidade dos fatos, Jiraiya escuta que Pain não apenas derrotou Hanzo, mas também exterminou toda a família do antigo líder e quem se opusesse aos seus ideais, sem piedade. Jiraiya então pergunta quais eram os objetivos de Pain, e se o ninja sabia algo sobre Akatsuki, mas este não sabia de mais nada a respeito. Com isso, Jiraiya se afasta, afirmando que iria questionar o deus deles pessoalmente. Antes de enfrentar o inimigo, ele invoca Gerotora e libera o selo do tetragrama. Jiraiya explica que caso algo aconteça com ele, Gerotora deveria se abrigar dentro de Naruto, e entregar a chave do selo para ser usada no momento certo. Em seguida, Jiraiya emerge à superfície, e ordena que seu sapo se dirija até Ibiken Konoha. Sorrateiramente Konan percebe os movimentos do intruso, e informa a Pain que se tratava do antigo sensei deles. Jiraiya, Pain com uma nostalgia peculiar, declara que agora o matariam, pois era tarde demais para arrependimentos. Konan se compromete a agir contra Jiraiya até a chegada de Pain, e sem demora, ela envolve o intruso em seus papéis, forçando Jiraiya a se revelar ao responder com um ataque de fogo. Reconhecendo o jutsu de manipulação da sombra no qual Jiraiya se escondia, Konan ouve elogios de seu antigo sensei, que comenta que ela havia se tornado uma mulher muito bonita. Jiraiya pergunta se Konan era a mensageira do tal deus, e indaga sobre a identidade de Pain. Konan evita a resposta, alegando que recebeu ordens e afirmando que iria matá-lo. Ela lança ataques de papel contra Jiraiya, que responde com um jutsu de fogo novamente. No entanto, a técnica de Konan toma vantagem, fazendo Jiraiya escapar e contra-atacar-lhe atingindo com seu óleo de sapo. Em seguida, ele a envolve usando sua juba. Jiraiya pergunta se Pain era um dos outros, Nagato ou Yahiko, destacando que pensava que Konan e os demais estavam todos mortos. Mencionando toda sua boa vontade em ensinar ninjutsu para que sobrevivessem aos tempos difíceis, Jiraiya se diz desapontado por eles terem se tornado parte da Akatsuki. Nesse momento, Pain surge e responde que essa decisão foi sua. Ao olhar para o Rinnegan, Jiraiya não tinha dúvidas de que Pain era Nagato, e lhe questiona o que havia acontecido, considerando que seu discípulo se desviou do caminho do bem. No entanto, Pain responde que Jiraiya era alguém de fora e não precisava saber, invocando um caranguejo gigante que lança espuma para neutralizar o azeite de seu adversário. A criatura avança, mas Jiraiya envolve em sua juba, a fazendo desaparecer. Em seguida, ataca Pain prendendo. Jiraiya questiona sobre Yahiko, e Pain responde que Yahiko morreu há muito tempo. Ele afirma que essa perda o fez crescer e amadurecer a ponto de se tornar um deus, e que quando alguém se torna um deus, suas palavras e pensamentos se tornam absolutos. Com isso, Nagato por meio desse Pain, deixa claro que seu propósito era pôr um ponto final neste mundo repleto de guerra. Jiraiya pergunta qual era o motivo dele estar reunindo as bijus, e comentando que Jiraiya morreria de qualquer maneira, Nagato revela que planejava utilizar as bestas de cauda para desenvolver um jutsu proibido, e com o poder desse jutsu, qualquer uma das grandes nações poderia ser destruída imediatamente. Ele afirma que a dor amadurecerá este mundo da mesma forma como ele próprio amadureceu. Saindo da prisão de Jiraiya, Pain invoca um camaleão, considerando Jiraiya apenas uma pequena existência que nunca amadureceu. Jiraiya sorri e comenta que uma criança o estava tratando como criança, invocando o desajeitado sapo do Monte Myoboku, Gamaken. Jiraiya alerta o sapo que precisava de tempo para invocar os 2 grandes sábios, pedindo a Gamaken que cumpra essa tarefa. No entanto, o inimigo entra na boca do camaleão, tornando-se invisível. Em resposta, Jiraiya ativa uma barreira detectora como estratégia. Ao perceber a barreira, Pain invoca outra criatura que parte para a ofensiva. Gamaken enfrenta a criatura, conseguindo imobilizá-la com sua arma. No entanto, a criatura começa a se dividir e multiplicar, insistindo em seu avanço agressivo. Gamaken acerta alguns ataques e escapa para cima. Do lado de fora, Jiraiya comenta que quanto mais a criatura inimiga era atingida, mais se multiplicava. Ele instrui Gamaken a matarem um cachorro de
de cada vez, e atraí-los para um lugar pequeno. Apesar dos movimentos estratégicos, eles seriam rapidamente encurralados pelas criaturas, que se multiplicam para o ataque. Gamaken se defende, e escapa mais uma vez, mas as criaturas persistentes os encontram novamente. Dessa vez, Jiraiya entra em ação, atacando várias com golpes. No entanto, seu companheiro extremamente cansado, se torna alvo de mordidas e cai no chão. Jiraiya então se aproxima, e com um jutsu leva todas as criaturas para dentro do estômago do sapo, as eliminando imediatamente. Pain percebe que Jiraiya sumiu e presume que ele tenha fugido. Entretanto, Jiraiya estava por trás, e Gamaken atinge o camaleão, arrastando-o pelo chão. Só que este era apenas um clone, e um pássaro gigante surge, avançando com grande velocidade para atingir Jiraiya, mas no último instante, Gamaken o protege. Jiraiya começa a fugir, mas a criatura em sua perseguição solta algo parecido com ovos que explodem, dificultando cada vez mais a fuga. Sem demora, Jiraiya usa um clone como distração para derrotar de vez o pássaro com um jutsu de fogo. No entanto, para sua surpresa, outra criatura seria invocada pelo inimigo. O rinoceronte avança em Jiraiya, mas Gamaken aparece e o ataca, derrotando-o também. Jiraiya acha no mínimo estranho ao perceber que Nagato estava apenas usando invocações contra ele. Desta vez, um touro avança e vendo o estado de Gamaken, Jiraiya o libera para voltar para casa. Em seguida, ele se deixa atingir pela criatura inimiga. No entanto, esta toma ataques a queima-roupa, sendo derrotada por algo. Finalmente, vemos que Jiraiya conseguiu invocar os sábios. O Sannin explica que o inimigo estava escondido dentro de um camaleão invisível. Fukasaku pergunta por que Jiraiya os havia invocado para a batalha, e ele revela que o oponente era um antigo discípulo seu, confirmando que se tratava da criança da profecia. Shima pergunta o motivo da luta, e Jiraiya responde que seu aluno se tornou alguém que se desviou do caminho certo. Shima então usa seu jutsu de detecção de criaturas e envolve o camaleão em sua língua. Fukasaku, por sua vez, usa um jutsu de água e parte o camaleão, finalmente revelando o inimigo à sua frente. Fukasaku observa o Rinnegan e comenta que não podia acreditar que aquele à sua frente seja a criança da profecia. Jiraiya se lembra das palavras do grande sapo, e se questiona se estava no momento de fazer sua escolha crucial, tendo em mente que como mestre, deveria derrotar seu pupilo. Por outro lado, Nagato usa o Pen presente para trazer mais 2 corpos para se juntarem à batalha, deixando Jiraiya confuso com a existência de 3 usuários do Rinnegan, sugerindo ser algum truque. Um dos inimigos avança, e com grande velocidade, Jiraiya o atinge com um forte chute. Em seguida, juntamente com Fukasaku e Shima, lançam um ataque combinado de óleo, fogo e vento nos outros 2. No entanto, um deles começa a drenar toda a técnica até que ela desapareça. Jiraiya fica surpreso, e então avança com um Rasengan gigante, mas o inimigo o absorve também. Enquanto outro adversário surge, Fukasaku explode uma bomba de fumaça para tentarem surpreendê-lo. No entanto, este se defende. Usando um sapinho como distração, Jiraiya tenta atingir espinhos em seu ponto cego, mas o inimigo invoca um panda para se proteger. Jiraiya não consegue entender como o adversário previu seu ataque, e Fukasaku menciona que um dos inimigos estava observando-os o tempo todo, presumindo que os 3 compartilhavam da mesma visão. Com isso, ele sugere que Jiraiya recue. Nas tubulações, Fukasaku explica que se um dos inimigos vence o alvo, os outros 2 podiam contra-atacar com o ataque ideal, ou seja, o campo de visão deles era 3 vezes melhor. Jiraiya então propõe que deveriam separá-los e lutar com cada um por vez. Fukasaku entende que se ninjutsu e nem taijutsu não funcionam, deviam executar um genjutsu. Ele explica que o genjutsu mais forte dele mais Shima, envolvia apelar para a audição da vítima usando uma música, ou seja, o genjutsu seria usado em forma de melodia. Fukasaku comenta que demorava um pouco até fazer efeito, mas assim que pegassem os inimigos, a vitória é certa. Com base no plano de Jiraiya, os sapos iniciam sua cantoria. Os 3 Pens logo percebem e avançam para o local de onde vinha. No entanto, um clone de Jiraiya lança um ataque de fogo, que um dos Pens absorve. Isso confirma a aposta de Jiraiya, que percebe que cada um dos oponentes possuía uma habilidade. Em seguida, ele lança fogo também nos outros 2, fazendo um deles ficar preso em seu jutsu de pântano no teto, enquanto golpeia o outro com um chute. Isso dá o tempo necessário para que os sábios envolvam-nos em sua técnica. Pen comenta que não esperava um genjutsu desse vindo de seu sensei, e Jiraiya responde que pensou tê-lo ensinado a não subestimar qualquer oponente. Jiraiya menciona que Nagato havia errado em sua decisão, e pensa que por um tempo acreditou que ele seria a criança da profecia. Ele se despede, acabando com cada corpo de Pen. Jiraiya pede desculpas aos sapos por tê-los envolvido nisso, mas para sua surpresa, outro inimigo surge, e com um ataque, rompe o braço esquerdo de Jiraiya. Sem entender o que estava acontecendo, Jiraiya presencia agora 6 inimigos possuidores do Rinnegan, contando com os 3 que ele havia acabado de derrotar. O inimigo revela que Pen era o pseudônimo que usava para se referir aos seus 6 corpos, e imediatamente Jiraiya reconhece o rosto de Yahiko em um dos Pens, mas nada fazia sentido, pois no passado ele não possuía o Rinnegan, e adiciona que também percebeu que entre os 6 inimigos, nenhum deles parecia ser Nagato, algo que o confunde ainda mais. Os inimigos avançam e começam a atacar Jiraiya simultaneamente. Shima pede que Jiraiya desista, mas o Sannin estava disposto até mesmo sacrificar sua vida para encontrar um jeito de derrotar seus oponentes. Logo, ele seria derrubado na água, momento que aproveita para pegar um dos Pens e levá-lo para dentro de uma barreira. Quando esse Pen tenta escapar do suco gástrico do local, Jiraiya o atinge em cheio com um Rasengan. No entanto,
entanto, em um último ato, esse pen ainda consegue perfurar Jiraiya com sua estaca de ferro, morrendo em seguida. Jiraiya sente algo estranho com seu chakra, e imediatamente Fukasaku retira o ferro do corpo dele. Jiraiya continua refletindo sobre o mistério da relação de Yahiko e os outros terem um Rinnegan, quando de repente, a bandana do inimigo de sua frente cai. Jiraiya o reconhece do passado, quando o enfrentou e lhe fez a cicatriz na testa. Isso lhe deixa ainda mais intrigado com a situação. Lembrando-se das palavras do grande sapo, Jiraiya compreende que deveria voltar e enfrentar os inimigos para confirmar algo, destacando que era a hora da decisão profetizada pelo grande sapo. Ele pede que Fukasaku e Shima entreguem as informações obtidas até o momento para Tsunade e voltassem para casa. No entanto, Fukasaku, ciente do perigo de deixá-lo sozinho, decide ficar com ele, mencionando a ida de somente Shima para Konoha. Com isso, Jiraiya retorna com Fukasaku para a batalha, tentam acertar um dos adversários com uma shuriken, mas ele desvia. Ao observar um por um, Jiraiya percebe que todos eram ninjas que ele já havia encontrado uma vez, e ligando os fatos, finalmente compreende quem era Pen. No entanto, antes que pudesse fazer algo, Jiraiya seria surpreendido por um ataque surpresa, tendo seu corpo em seguida brutalmente apunhalado pelos outros inimigos. Em situação crítica, ele compreende que precisava contar o que descobriu para Fukasaku. No entanto, sua garganta havia sido destruída. O Sannin teria sua mente invadida por lembranças e reflexões sobre sua trajetória de vida. Ele se culpa por suas falhas, mas finalmente compreende que Naruto era a criança da profecia. Usando o resto de força que lhe restava, Jiraiya se move e usa o corpo de Fukasaku para deixar uma mensagem em código, antes de ser atingido com um golpe final do inimigo, sendo enviado para as profundezas do mar. Pen percebe que Fukasaku conseguiu escapar, enquanto Jiraiya afunda lentamente com um sorriso no rosto, aceitando seu destino e confiando que Naruto seria o revolucionário que salvaria o mundo. Naruto, por sua vez, sente um toque como se fosse uma despedida de seu mestre, e em Konoha, aparece em cena uma Tsunade com um semblante bastante pensativa, como se pressentisse o que havia acabado de acontecer com Jiraiya. Por outro lado, Sasuke entra em um dos esconderijos da Akatsuki e encontra quem ele buscava. Itachi o provoca, mencionando se ele não gritaria e atacaria como da última vez. No entanto, Sasuke não cai em suas provocações e o surpreende atacando e atravessando seu Chidori. Itachi menciona que Sasuke ficou mais forte e em seguida se transforma em corvos, instruindo Sasuke a ir para o esconderijo do Uchiha sozinho, destacando que deixaria que Sasuke acabasse com tudo lá. Sua equipe chega ao ter sentido um chakra diferente, e um Sasuke apressado ordena que o sigam. Avançam e em seu caminho encontram um clone de Naruto, que parte para cima e é derrotado por Sasuke. O original rapidamente descobre a localização e informa os outros. Por outro lado, Kisame interceptaria Sasuke e seu grupo, alegando que por ordem de Itachi, somente Sasuke poderia passar dali em diante. Sasuke concorda e avança, enquanto Suigetsu demonstra muito interesse em se entreter um pouco em uma batalha contra Kisame. Os dois chocam espadas, o Akatsuki acerta Suigetsu, mas este era um clone. Kisame desvia e detém o golpe do adversário. Ele pergunta a Suigetsu por que ele estava tão animado, e Suigetsu nota que seu chakra diminuiu rapidamente. Kisame explica que sua Samerrada absorvia chakra ao atacar, deixando Suigetsu um pouco mais receoso. Por outro lado, Naruto guia os outros, mas Tobi surge no caminho. Pela roupa, Yamato reconhece que era alguém da Akatsuki. Naruto, sem demora, tenta surpreendê-lo com um ataque de cima, porém passa direto pelo seu adversário sem sequer tocá-lo. Um clone avança em seguida para um ataque frontal, mas Tobi o atinge com um chute. Kakashi menciona que o inimigo estava brincando com eles. Sakura lança Naruto para cima, e em seguida avança junto com Kiba e Akamaru, só que Tobi se desvia de seus ataques. Naruto de cima, tenta pegá-lo novamente com seu Rasengan. No entanto, o inimigo reaparece ileso. Ele some e intercepta Kakashi. O resto do grupo se divide, então Tobi tenta atrapalhar o avanço de todos. Kakashi entende que se não matarem o inimigo, este não os deixaria passar, e um Naruto determinado, destaca que não podiam perder tanto tempo assim. Por outro lado, as palavras ditas por Itachi no passado, invadem a mente de um Sasuke determinado enquanto caminhava apressadamente para encontrá-lo. Finalmente, fica cara a cara com seu irmão mais velho, e este lhe questiona o quanto seu Sharingan realmente via. Sasuke responde que o que via agora era a morte de Itachi. Itachi se aproxima com grande velocidade e diz, faça acontecer. Ambos chocam um golpe, e Itachi tenta atacar com uma kunai, que Sasuke defende. No entanto, em seguida, seria atingido, lançado contra o chão. Sasuke executa seu Chidori e expande o alcance de sua técnica, fazendo Itachi escapar para cima, e o surpreendendo. Sasuke lhe atravessa ao meio com sua espada. Itachi comenta novamente que Sasuke havia ficado forte. No entanto, aponta para o lado mostrando outro de si se transformando em corvos. Só que Sasuke aparentemente o surpreende novamente, empalando-o com sua espada. O Uchiha mais novo afirma que tinha uma última coisa a perguntar. Sasuke questiona as palavras ditas por seu irmão que disse que se ele despertasse o Mangekyo Sharingan, haveriam 3 com esse poder. Sasuke pergunta quem era o outro alguém, afirmando que o mataria também, por entender que esta pessoa foi cúmplice de Itachi no massacre do clã. No entanto, Itachi o surpreende ao responder que se tratava de Uchiha
Uchiha Madara, deixando Sasuke em choque. Este comenta que Madara era alguém que deveria estar morto há muito tempo, e Itachi provoca Sasuke mencionando que Sasuke apenas achava que Madara estava morto, da mesma forma que achava que ele era seu gentil irmão mais velho. Sasuke se irrita e lança seu ataque para trás, ciente da ilusão que estava novamente. Ele afirma que seus olhos não são como eram no passado, destacando que seu Sharingan conseguia ver Genjutsu. Itachi, por outro lado, comenta que os olhos de Sasuke ainda não são como os seus. Ele explica que o Mangekyou Sharingan é um olho especial, que no momento em que desperta, ele vai em direção à escuridão e com o tempo, o olho perde sua luz. Itachi revela que Madara foi o primeiro a usar esses olhos para domar a Kyuubi, e o único a descobrir o outro segredo do Mangekyou Sharingan. Ele conta que há muito tempo, Madara tinha um irmão mais novo, e desde pequenos, o Sharingan despertou em ambos, sendo considerados especiais pelo clã naquela época. Os irmãos acabaram matando aqueles que eram mais importantes para eles, adquirindo finalmente o Mangekyou Sharingan. Usaram seus poderes visuais para tomar controle, e Madara se tornou o líder. No entanto, mudanças começaram a ocorrer em Madara como preço por adquirir tal poder, levando-o a buscar a luz pegando o olho de seu irmão para si, obtendo assim um Mangekyou Sharingan eterno. Madara utilizou seu poder para controlar todos os clãs ninjas e formou uma aliança com o clã Senju, considerado o mais forte clã ninja. Posteriormente, ele lutou contra o líder do clã Senju, perdendo a batalha e a liderança. Itachi afirma que Madara ainda vivia com seus olhos intactos, que formou a Akatsuki que se escondia nas sombras. Há 16 anos, ele revela que Madara instigou a Kyuubi a atacar Konoha, mas isso foi impedido pelo quarto Hokage. Itachi, sorrindo, resume que Madara era um derrotado deprimido, alguém indigno de ser o melhor Uchiha. Ele afirma que irá superar Madara e se tornar o melhor, pois agora estava prestes a obter um poder que excedia o de Madara. Itachi verbaliza que Sasuke era sua nova luz, indicando que desde o dia em que Sasuke nasceu, ambos estavam inevitavelmente ligados a esse destino sangrento. Ele enfatiza que este era o verdadeiro laço entre irmãos Uchiha. Um Sasuke determinado, se prepara para a luta, pois havia chegado o momento em que seu ódio tornaria seu objetivo em realidade. Ambos lançam shurikens um contra o outro e avançam. Itachi cria um clone e lança 3 kunais, mas Sasuke se protege se envolvendo com uma cobra. Em seguida, Sasuke lança e reveste uma lâmina com raio, atravessando o clone de Itachi. No entanto, com grande velocidade, Itachi golpeia Sasuke, o imobiliza contra a parede e retira seu olho esquerdo, preparando-se para pegar o outro. Entretanto, Sasuke usa o poder de sua marca e lhe afastaria. Itachi guarda o Sharingan coletado e rapidamente surge por trás, imobilizando Sasuke novamente, mencionando a diferença entre seus poderes visuais. Ele vai pegar o olho direito de seu irmão, mas Sasuke ativa a segunda fase de sua marca e cobras atravessam Itachi, seguido por um intenso barulho que desfaz a ilusão em que estavam. Sasuke cai de joelhos. No entanto, Itachi também cai, surpreso que Sasuke tenha quebrado seu Tsukuyomi. Sasuke se levanta e reafirma que seu ódio faria cumprir seu objetivo. Itachi começa a executar selos, mas rapidamente Sasuke atira uma shuriken dupla forçando seu irmão a agir para desviar. No entanto, Sasuke havia embutido fios na ferramenta e consegue acertar a coxa esquerda de Itachi. Zetsu, observando, menciona que Itachi deveria ter conseguido evitar, mas aqui vemos o motivo: ele estava com sua visão bastante prejudicada. Sasuke aproveita o momento e lança uma bola de fogo. Itachi pula para cima, porém Sasuke ataca novamente. Itachi emerge no teto e revida, mas quando a fumaça dissipa, vemos que Sasuke havia se protegido usando o poder de sua marca. Em seguida, ambos os irmãos colidem suas técnicas de fogo, e quando Sasuke começa a tomar vantagem, Itachi usa o Amaterasu. Chamas negras começam a consumir o fogo de Sasuke até que desaparece. Sasuke começa a correr sendo alvo do Amaterasu do irmão, que finalmente lhe acerta. Itachi se aproxima, mas se surpreende ao perceber que Sasuke havia escapado. Este utilizou a troca de casca, semelhante a Orochimaru. Sasuke ativa novamente a segunda fase de sua marca e começa a lançar poderosos ataques de fogo de baixo para cima. Itachi habilmente tenta se esquivar, e os ataques de Sasuke se direcionam para as nuvens. A poeira dissipa, e vemos ambos os irmãos bastante esgotados da batalha e quase sem chakra. Mesmo assim, Sasuke menciona que seu próximo ataque provavelmente seria seu último jutsu, afirmando que Itachi morreria em suas mãos. Começa a chover e trovejar, e ele enfatiza que seu ataque final seria impossível de desviar, seguro de que acabaria com Itachi. Itachi observa rapidamente para o céu e vê um dragão de relâmpago emergindo. Sasuke se prepara e o envia ao ataque, nomeando o jutsu como Kirin. Após a explosão, vemos um Itachi caído no chão, e um esgotado Sasuke fica em choque ao ouvir a voz de seu irmão lhe perguntando se essa era a morte que ele queria recriar. Sasuke se transforma novamente, vendo Itachi se levantando envolto em uma armadura vermelha. Itachi comenta que se não fosse por isso, estaria morto, revelando que esse era seu trunfo, o Susanoo. Ele explica que ao despertar o Tsukuyomi e o Amaterasu, esse poder cresceu em seus olhos. O Akatsuki fortalece seu Susanoo, destacando que a verdadeira batalha começaria agora. Um Sasuke assustado ouve a voz de Orochimaru lhe oferecendo e pedindo que liberte seu poder.
combater, e nesse momento, sai do corpo de Sasuke uma gigante serpente branca de 8 cabeças. Itachi reconhece a técnica como sendo de Orochimaru e começa a cortar as cabeças da criatura com seu Susanoo. Da última cabeça restante, Orochimaru emerge, deixando Itachi aparentemente satisfeito com sua aparição. O Sannin tira uma espada de sua boca e enfatiza que graças a Itachi, estava livre e agora era sua chance de tomar o corpo de Sasuke. No entanto, Itachi o atravessa com seu Susanoo. Orochimaru começaria a ser sugado, pois foi atingido por nada menos que a espada Totsuka, uma espada de selamento capaz de selar tudo o que corta em um mundo de genjutsu eterno. Itachi diz que agora tomaria os olhos de Sasuke, mas de repente começa a sentir algo e tosse sangue. Sasuke aproveita que Itachi estava vulnerável e lança kunais bombas, porém sem resultado contra o escudo do Susanoo de Itachi que repelia todos seus ataques. Itachi se aproxima cada vez mais de um encurralado Sasuke, visivelmente cagado de medo. Ele verbaliza algo, mas apenas toca na testa de seu irmão mais novo, como fazia no passado. Em seguida choca sua cabeça na pedra e morre. Um Sasuke assustado testemunha a chuva começando a cair, enquanto ao longe Zetsu nota que Itachi não estava aparentemente bem desde antes da batalha. Ele destaca que Itachi não conseguiu desviar de ataques que normalmente conseguiria, além de ter tossido várias vezes durante a luta.